Eu tenho aqui, que todo aluno às vezes viu lá no ensino médio, tem dúvida, às vezes gera insegurança, é com questão de conjunto, na distribuição. Se você vê, aqui nós temos já toda a distribuição, beleza. Mas eu quero chamar a atenção, ó, numa pesquisa feita por 1.000 jovens, então, primeira ideia, se eu tenho 1.000 jovens, então, o total representa 1.000. Então, se eu somar todo mundo, tem que dar 1.000. Não obrigatoriamente. Pode ter gente fora. Não é o meu problema. Então, vamos ver aqui. Ele diz assim, ó, são 1.000 jovens que se verificam na participação de esporte A, B e C. Seguinte resultado, foram encontrados 510, ó, praticam A. Então, 510 praticam A. 305 pratica o esporte B, 305 pratica o esporte B e 390 praticam o esporte C, 390. Sabendo ainda que 180 jovens praticam o esporte A e B, ó, onde é que está A e B? A e B está aqui, ó. Isso aqui é que representa quem? O A e B. A e B. O I quer dizer interseção. Ó, só para lembrar mesmo, questão para revisar. O I quer dizer interseção. O O está falando da união, certo? Ou A união B, todo mundo. A interseção B é o que é comum, certo? Aí ele diz, 60 praticam B e C, ó. Isso aqui é B e C, ó. B e C. Se você verificar, B e C é aqui, ó. B e C são 60, ó. B e C, 60. Ó, B e C, 60. E 25 praticam A e C. Ó, vamos ver aqui, A e C. Ó, A e C. Então, A e C. Então, ó, A e C é isso aqui, ó. A e C. Então, ó, 10 mais 15, 25 praticam A e C. 10 praticam os 3 esportes. Então, 10 praticam, então tá aqui, ó. 10 é esse aqui, ó. Pratica, ó, 10 está no A, 10 está no B, 10 está no C. Então, só para a gente checar direitinho. Eu tenho, vamos ver aqui a minha quantidade. Aqui é 510. Ó, eu tenho 510. Ó, tá aqui, 510. 75 mais 50 mais 315. Não obrigatoriamente, tá certo? 5, 10, 2, 9, 14, 15. Ó, 5, 10, vai 1, 2, 9, 14, 15. Ó, 15, 6, 9. 950. Mais pacífico. Não tinha que dar 1.000. Então, implica que existe 50 alunos, tá certo? Na pesquisa feita entre 1.000 jovens para verificar a sua participação nos esportes, A, B e C, o seguinte resultado foram encontrados. Então, está dizendo que isso aqui não pratica nenhum dos 3 esportes. Pronto. A questão, a distribuição da questão é isso aqui. Então, vamos ver agora o que ele diz. Sobre os dados da pesquisa, é correto afirmar. Então, deixa eu voltar para a pesquisa e eu quero que vocês acompanhem o material. O que diz o item A? Que eu quero verificar se é verdadeiro ou se é falso. O item A, 10% dos jovens praticam os 3 esportes. 10%. Ó, 10%. Meu amigo, o que é percentual? Ó, o que é percentual? O item A, ele está dizendo... Então, deixa eu
ter cuidado. Deixa eu só para alertar vocês. Lembre, o total, quantos jovens foram pesquisados? 1000. Então, na realidade, foram pesquisados 1000 jovens. Então, todo o referencial tem que ser em relação a 1000 jovens. Então, só para lembrar, percentual para a gente, da maneira bem prática, percentual da maneira prática, é só pegar a parte, dividir pelo todo. Quando eu falo em percentual, é só pegar a parte, dividir pelo todo, certo? Pelo todo. Se nós começarmos a analisar o item A, ele diz 10% dos jovens, 10% dos jovens, 10% dos jovens que praticam os 3 esportes. 10% dos jovens praticam os 3 esportes. Quem pratica os 3 esportes é 10, mas não representa 10%. O 10 em referência a quem? Ao todo. Então, na realidade, a resposta correta seria 10 sobre 1000. Se fizermos um pituzinho aqui, nós vamos ter 1 sobre 100. Em termos percentuais, isso aqui em termos percentuais, isso aqui é 1%. Ele falou 10%. Então, está fora. Tá? Fora. Qual é a informação que eu tenho sobre o item B? Vamos ver a informação que B. 5% não pratica nenhum dos esportes. 5% não pratica nenhum dos esportes. Então, veja comigo aqui, onde é que está esse nenhum dos esportes? Nenhum dos esportes está aqui. Então, isso aqui representa para a gente nenhum, olha aí como é importante, nenhum, certo? Nenhum dos esportes. Pronto. Nenhum dos esportes. Então, em termos percentuais, nós temos o seguinte. Ele diz, 5% não pratica nenhum dos esportes. Então, ele está dizendo que é 5%. Nenhum dos esportes. Então, vamos calcular o percentual. O percentual é a parte sobre o todo. Quem é a parte? 50. Quem é o todo? 1000. Lembre, 50 não pratica nenhum dos esportes. 50. Fazendo o pituzinho, simplificando, eu vou ter 5 sobre 100. Em termos percentuais, tá certo? Em termos percentuais, isso aqui é 5%. Então, em termos percentuais, isso é 5%. Qual a informação que eu tenho do item B? Que 5% não pratica nenhum dos esportes. Então, olha aqui. Então, a questão fecha, tá certo? No item B. Ele diz 45% dos jovens praticam pelo menos 2 esportes. Então, eu gostaria, porque a questão para revisão não é a questão para gabarito. Lembre, eu já vou colocar aqui, o gabarito, né? Já vou colocar o gabarito só para deixar aqui. Pronto, já coloco o gabarito. O gabarito é o item B, né? Então, o gabarito é o item B. Mas eu quero questionar com vocês por que o C está errado. Ele diz
405 jovens praticam pelo menos 2 esportes. O que quer dizer pelo menos 2 esportes? O que representa isso? Pelo menos 2 esportes. Então, pelo menos 2 esportes implica que eu tenho que somar, 170 mais 15 mais 10 mais 50. Então, eu tenho que somar 170, 170, 2 esportes. No mínimo, ele diz, 405 jovens praticam pelo menos 2 esportes. Pode ser pelo menos. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. No caso aí, 2 e 3. Então, pelo menos 2 esportes, então encaixa em 2 e 3. Então, 170 mais 10 mais 15 mais 50. Então, a continha fica 5. Aqui, 7, 8, 9, 14, 2. Então, na realidade, o que o nosso amigo estava dizendo, que era 405. Não é verdade. O item D, 10% dos jovens praticam somente o esporte B. Então, veja aqui comigo, somente o esporte B. Somente o esporte B ou somente o esporte B. Então, falando para B. Então, somente o esporte B é 75, que não é verdade. 75 sobre 1000, 75. Se eu fizer as continhas, essa está no item D, né? Isso aqui está falso. 75. Eu tenho 75 sobre 1000. Eu posso tirar um zero, 7,5 sobre 100. Então, isso dá 77,5%. Isso é revisão mesmo. Então, 10% não é verdade. Certo? Não é verdade. Diz o item E, 15 jovens praticam somente o esporte B. Somente o esporte B são 75. 75, só o esporte B. Então, checando o gabarito, o item B de bola, dessa questão e relembrando. Muito cuidado com questões de conjunto. Então, eu tenho aqui a questão de número 99. Uma questãozinha de porcentagem, questãozinha de conjunto. Vamos ver aqui o que ela diz. Diz assim, numa cidade, do total de casais, 20% tem 2 meninos. 25% tem 3 crianças ou mais, sendo 2/5 com 2 meninos. Se 43% dos casais têm no máximo uma criança, a porcentagem de casais com exatamente 2 meninas ou um casal é de... Então, vamos ver a questão, como é que é a armação, né? Então, eu tenho casais com 0 filho, né? Um casal com 0 filho. Então, deixa eu aqui melhorar um pouquinho. Eu tenho um casal com 0 filho, casais com 1 filho, casais com 2 filhos, com 3 filhos. Pronto. As informações que eu tenho é a seguinte, é que 20% tem 2 meninos, 25% tem 3 crianças ou mais. Então, esse grupo aqui, 3 crianças ou mais. Então, meu percentual é de 25%. Meu percentual é de 25%. Certo? Aí ele diz, sendo 2/5 com 2 meninos. Aqui. Com 2 meninos. Meninos.
2 meninos. Então, com 2 meninos, ele diz que é 2/5. Então, 2/5 de 25%. Então, vamos lá. Eu tenho 2/5, 25%, eu posso escrever 25 sobre 100. Fazendo o pitiozinho, simplificando um pouco, eu tenho, simplificando um pouco, por 25, né? Por 25 dá 1, por 25 dá 4, por 2 dá 1, né? Ou 2 vezes dá 2. Então, 2/5. Então, deixa eu... Então, ele diz 2/5 dos meninos é... Pronto. Então, deixa eu fazer isso aqui, as contas, deixa eu organizar. Então, ele diz que 25%... Então, vamos lá. 2/5, né? Simplificando. Deixa eu só... Aqui é percentual. Então, deixa eu simplificar. 25 por 5, que dá 5. Então, fica aqui, 5, 10. 10 o quê? Por cento. Deixa eu deixar aí, pronto. Aqui, deu, 25 por 5 dá 5. O percentual fica, 5 vezes 5, 10. Então, dá 10%. Então, veja aqui mais. Aí ele diz, se 43 dos casais tem no máximo uma criança. Então, 43% dos casais tem no máximo uma criança. Então, aqui são 43%. Ora, em termos percentuais, quando se fala em termos percentuais, tem que pensar em 100%. Então, em termos percentuais, eu tenho que pensar em 100%. Então, vamos ver aqui qual é o percentual. Então, eu tenho 43 mais 25, aqui vai dar 8, certo? Aqui vai dar 6, dá 8, dá 6. 68, tiro 100, isso vai ficar 32. Então, 32%. Pronto, 32%. A informação que eu tenho que 20% tem 2 meninos. A informação que eu tenho é que 20% desses casais tem 2 meninos. Ora, 20% tem 2 meninos, automaticamente que eles estão divididos nessas duas partes. Uma parte, presta atenção, uma parte está aqui, desses 20%, né? Desses 20%. Uma parte está aqui, outra parte está aqui. Mas aqui, ele já dá garantia, que tem 10% desse aqui, tem 2 meninos. Então, se aqui eu tenho 10%, aqui também tem os outros 10%. Pronto. Então, o meu foco está aqui. Ora, casal, presta atenção, casal, ele tem 2 filhos. Todos aqui têm 2 filhos, tá certo? 10% são meninos. Então, se eu tirar 10% daqui, 10% só são meninos, vai sobrar 22%. Esses 22% caracteriza o quê? Pode ser, olha lá, pode ser 2 meninas, pode ser o quê? 2 meninas, não é o que sobra? Certeza, pode ser 2 meninas ou quem? Um casal. Então, olha, o que sobra aqui? Dos 22%, pode ser o quê? 2 meninas ou pode ser um menino e uma menina, tá certo? Um casal.
Então, a minha resposta é 22%. Então, 22% está no item A. A de alegria. Ele pergunta, o que ele pergunta? Ó, a porcentagem de casais com exatamente 2 meninas ou um casal. Tá certo? Porque a outra parte, né? Ó, a outra parte pode acontecer, pode, tudo bem. Tá certo? Mas não garantia. A garantia, exatamente, para eu ter aqui, exatamente a quantidade está aqui. Então, o item correto é o item A. A de alegria. Certo? Então, o item correto é o item A de alegria. Essa foi a questão de número 99. Ok? Então, vamos ver agora a questão de número 100. Ok? Então, a questão de número 100 diz assim. O custo de produção de um produto, é composto de 20% de mão de obra, 40% de matéria-prima e 10% de energia elétrica e 30% de outras despesas. Aí o que aconteceu? Como, por exemplo, isso acontece muito no Brasil, por exemplo, encargos sociais, encargos sociais e outra coisa mais. Num momento de desequilíbrio econômico, ocorreram os seguintes reajustes. O que chama de desequilíbrio? É que, na realidade, os reajustes deveriam ser tudo no mesmo instante, na mesma quantidade, e não é verdade. Tá certo? Aumenta uma coisa, aumenta a outra. A mão de obra aumentou 50%. A matéria-prima aumentou 100%. E a energia elétrica aumentou 75%. Outras despesas aumentou 40%. Aí ele pergunta, qual foi o acréscimo de custo de produção? Então, isso, nossos empresários sofrem muito com essa variação. Então, veja aqui comigo. Então, vamos começar. O nosso grande vilão está aqui. O nosso grande vilão está bem aqui. Pronto. O nosso grande vilão, aqui ele. Certo? Então, o nosso grande vilão está aí, nosso custo. Então, vamos ver aqui. Então, está aqui o nosso custo. Custo. Né? Diz que tempo é custo? Não. Tempo é ouro, né? Tempo é dinheiro. A gente está sempre atento ao tempo. Lembre disso, numa prova é muito importante você estar ligado, para não perder, tá certo, o tempo necessário para resolver as questões. Então, vamos pegar a informação. Mão de obra. Qual é a informação que eu tenho sobre mão de obra? A mão de obra, tá certo, é composto de 20%. Então, 20% de mão de obra. 40% de matéria-prima. Então, matéria-prima, certo? Matéria-prima foi de 40%. Pronto, 40% de matéria-prima. 10% de energia elétrica. Certo? 10% de energia elétrica. 10%. Só organizar um pouquinho aqui. Energia elétrica foi de 10%. E 30% de outras despesas. Então, outras despesas, certo? 30%. Lógico que nós temos, 40, 20, 60, 70, 100%. Esse aqui foi o que aconteceu. Vamos lá. Foi o que aconteceu. Mão de obra aumentou 50%. Então, houve um aumento aqui de 50%.
de mão de obra, certo? De 50%. Matéria-prima, houve um aumento de 100%. De 100%. Energia elétrica, houve um aumento de 75%. Outras despesas, houve um aumento de 40%. Certo? De 40%. Então, agora vamos lá. O que nós vamos? Para facilitar um pouquinho o nosso blá, 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 então, o que eu tenho aqui? É como se fosse R$20. Então, eu vou calcular, ó, 50% de 20%. Ó, 50% de 20%. É como, para facilitar, é como se não tivesse o percentual. Então, eu esqueço, ó, para facilitar, eu posso só pensar em termos de dinheiro. 50% de 20. Pronto. Simplificando um pouco, então aumenta quanto? 10. Aí eu pego, trago para o percentual. Se aumentou 10, então aumentou 10%. Tá joia? A maneira prática para você não fazer muita conta. Ora, aumentou 100%. Isso aqui, eu só vou fazer, mas lembre, isso aqui já sai de imediato. Aumentou 100% de 40. 100% de 40, na realidade, aumentou o quê? Aumentou 40, certo? Então, deixa eu ver aqui. Então, aumentou 40%. Lembre-se, foram os reajustes. Aqui era 20, aumentou 50%, aumentou 10, certo? Agora aumentou 75% aqui. Então, 75%. Então, 75% de 10. Deixa o percentual para depois. Simplificando um pouco, isso aqui aumentou 7,50. 7,50. Pronto. O que? Percentuais. Então, aqui o aumento foi de 40%. Então, 40%. Então, 40% de 40. Simplificando um pouco, tá certo? 40% de quem? De 30. 40 de 30. Então, na realidade, aumentou o quê? 12%. Então, ó, lembre, isso aqui foi o aumento, isso aqui foi aumento, isso aqui foi aumento, isso aqui foi aumento. Ora, se nós somarmos, né? Se aumentou, aqui ficou com quanto? Com 30. Ó, aqui 20 mais 10, então ficou 30. 30. Aqui 40 mais 40 ficou 80. Aqui 10 mais 7, então ficou 17,5. Lembre, tudo é percentual. Isso aqui era 30 mais 12, então ficou com 42. Se nós somarmos todo mundo, nós vamos ter 7,29, caiu 5, né? 7,29, 8, 3, 11, ó, 12, 16. Então, 169,5%. Meu amigo, isso aqui não é 100? Ó, isso aqui não era 100%? E foi para quanto? Tá certo? 10, 50, 70, não. Ora, isso aqui, ó, 169, 50, pronto. Ou, se você quiser, quanto foi, ó, 10, 50,
62, então 69,5%. Pronto. Ou veio o que passou, ou soma direto. Ó, 10 mais 50, 50, 62, 69,5%. Então, o item correto, 69,5%, está no item B de bola. B de bola. Pronto. Ora, nós encerramos aqui essa resolução de exercícios de aula de aprofundamento 5. Tá certo? Coletânea, tudo. Nós temos um novo assunto nas próximas aulas. Nos aguarde. Um abraço a todos.